Fala pessoal, voltei aqui, né, para a gente fazer mais um exemplo de transformada inversa com a questão das frações parciais, tá? Então nós temos, né, a nossa f de s igual a 14s ao quadrado mais 70s mais 134 dividido por 2s mais 1 vezes s ao quadrado mais 6s mais 13. Tá? Isso aqui vai dar um trabalhinho grande, principalmente porque a gente vai ter que fazer algumas conversões lá no final, também para determinar a inversa. Tá? Mas primeira análise, né? Nosso numerador ele é de segunda ordem, o nosso denominador, se eu fizer a distributiva, a gente vai ter um denominador de terceira ordem. Né? Então o grau do de baixo do denominador é maior que o de cima, então eu já tenho uma fração própria. Perfeito? Segundo ponto que nós temos que analisar. Esse primeiro fator ele é linear, tá? Depois a gente vai ter que mexer com ele para fazer a inversa, depois a gente conversa dele, tá? E esse segundo fator ele é quadrático. Eu preciso verificar se ele é um fator quadrático redutível ou irredutível. Quando ele é irredutível, quando o delta é menor que zero, tá? Então a gente vai calcular o delta para esse fator quadrático, tá? Então o delta ele vai ser igual a b ao quadrado, nosso b é 6, então temos 36, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 13. Tá? Então nós vamos chegar que o nosso delta é igual a 36 menos 52, tá? O que nos vai levar que o delta é menos 16. Ou seja, as raízes dessa equação são do conjunto dos números complexos, não existe raiz real. Então ele é irredutível. Tá? Sendo redutível, a nossa fração parcial vai ficar da seguinte forma. A dividido então por 2s mais 1, que é o nosso fator linear, mais b vezes s mais c dividido por s ao quadrado mais 6s mais 13, tá? Então nós vamos ter que montar a nossa expressão dessa seguinte forma, certo? Fazendo então toda a regrinha, né, multiplicando a nossa expressão, nós teremos a que vai ser multiplicado por s ao quadrado mais 6s mais 13, mais b vezes s mais c vezes 2s mais 1, que vai ser igual a 14s ao quadrado mais 70s mais 134, tá? A gente vai verificar então se é possível, né, eu zerar algum desses parênteses. Esse primeiro parênteses não é possível, a gente já viu que não tem solução real, já que o delta é negativo, e este parênteses ele tem, né? No caso, se o S ele for igual a menos meio, tá? Por quê? Porque menos meio vezes 2 vai dar menos 1 mais 1 ele zera. Tá? Então a gente tem a nossa primeira hipótese. Se o valor de S for igual a menos meio, nós teremos, tá, gente? Vou fazer aqui com calma, mas não tanta calma assim, senão a gente vai ficar muito tempo, né? Então vai ficar A vezes, né? No lugar de S vai vir um menos meio, tá? Menos meio ao quadrado vai ser menos meio vezes menos meio, que é 1/4, tá? 6 vezes S, então 6 vezes menos meio, isso vai gerar para a gente menos 3, mais 13. Tá? Substituindo S igual a menos meio nessa segunda parte da nossa expressão, tá? A gente vai ter, então, aqui vai zerar, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então nós teremos aqui mais 0, que vai ser igual a, né, 14 S ao quadrado. O nosso S está sendo menos meio, tá?
Menos meio ao quadrado é 1/4. 1/4 vezes 14 vai dar para a gente 7 meios. Certo? Já fiz a simplificação. Mais 70 vezes S. Como S é menos meio, certo? A gente vai ter menos 35 mais o 134. Tá? Vamos fazer a soma das nossas frações. Tá? A gente tem aqui. Então, eu tenho menos 3 com 13 vão ser 10. 10 com 1/4 vão ser 41 quartos. Tá? Então, esse parênteses vai dar 41 quartos. Então, a gente vai ter 41 quartos vezes A, que vai ser igual, vou fazer a soma aqui, ó, menos 35 com 134 vai dar 99, tá? 99 mais 7 meios, né? 2 vezes 99 vai dar 198, mais o 7, 205 sobre 2. E daqui nós vamos extrair, então, que o valor de A ele é igual aos 205 sobre 2 vezes 4 sobre 41, né? Que é o inverso, tá? A gente está multiplicado por 41 quartos. Quando eu passo para o outro lado, eu faço o inverso, é 4 sobre 41. Tá? Dá para simplificar? Dá. Por exemplo, 2 com 4 dá para simplificar. Aqui dá 2 e aqui dá 1. 205 por 41 também dá para simplificar. 205 por 41 vai dar 5. E 41 por 41 vai dar 1. E nós chegamos então que o valor de A ele vai ser igual a 10. Chegamos então no valor do nosso A. Tá? Não tem mais hipóteses, ou seja, não tem mais valor que zera esses parênteses, então a gente vai ter que ir para o caminho de fazer a comparação. Tá? Então a gente vai substituir o 10 na expressão e fazer a distributiva e comparar os coeficientes. Tá? Então a gente vai ter 10 vezes S ao quadrado mais 6S mais 13 mais B vezes S mais C vezes 2S mais 1, que vai ter que ser igual, então, a 14S ao quadrado mais 70S mais 134, tá? Que é a nossa expressão. Tá? Fazendo a distributiva, tá? Então eu vou fazer a distributiva aqui, fazer a distributiva aqui. Nós vamos ter então 10S ao quadrado mais 60S mais 130 mais BS vezes 2S vão ser 2 vezes B vezes S ao quadrado. BS vezes 1 vai dar mais B vezes S, mais C vezes 2S vão ser 2C vezes S, e C vezes 1 vai dar mais C. Isso vai ter que ser igual a 14S ao quadrado mais 70S mais 134. Tá? Então vamos agrupar os termos de mesma ordem. Então aqui eu tenho 10S ao quadrado, tenho 2BS ao quadrado. Tá? Então vou colocar em evidência. Eu vou ter 10 mais os 2B vezes o S ao quadrado. Tá? Vou ver os termos de primeira ordem. Né? Então eu tenho 60S, tenho BS e tenho 2CS. Tá? Então a gente vai ter aqui mais 60 mais B mais 2C vezes S. E sobraram os termos independentes. Né? Quem são os termos independentes? O 130, que não tem a variável S, e o C. Tá? Então, onde eu tenho aqui mais 130, vou colocar entre parênteses, tá? Mais C. Isso vai ter que ser igual a 14S ao quadrado mais 70S
S mais 134. Tá? Então, nós vamos ter, por comparação, né? O coeficiente que multiplica o S ao quadrado é 14. Isso quer dizer que 10 mais 2B, ele vai ter que ser igual a 14. Então, vamos pensar aqui comigo, né? Eu já tenho 10. Para dar 14, falta 4. Então, 2B é igual a 4. Então, quer dizer que 2B igual a 4, quer dizer que o B, ele vale 2. Tá? Note, 2 vezes 2, 4, mais 4, 14. Achei o valor de B. Tá? Outra importância, a gente tem aqui, ó, 130 mais C é o termo independente. E ele tem que ser igual a quanto? 134. Tá? Então, a gente tem aqui 130 mais C. Ele tem que ser igual a 134. Isso nos vai levar, então, que C ele tem que ser igual a 4. Posso fazer aqui, né, uma breve análise e verificar esse termo do meio. Né? Aqui é o coeficiente que multiplica o C. Tá? Então, 60 mais o valor de B mais 2 vezes o valor de C tem que ser igual a 70, que multiplica o S. Então, vamos ver. Né? O nosso B ele é 2. O nosso C é 4, 2 vezes 4 são 8, então a gente tem 60 mais 2 mais 8, que realmente dá 70. Então quer dizer que os valores de B e C estão corretos. Tá? Ou seja, a nossa expressão, a nossa f de S, ela vai poder ser escrita da seguinte forma. Tá? A, que é 10, sobre 2S mais 1, mais o valor de B, que é 2, vezes S, mais o valor de C, que é 4, dividido, então, por S ao quadrado, mais 6S, mais 13. Tá aqui a expansão em frações parciais e a gente vai ter que trabalhar com ela. Tá? Dela vai chegar na nossa função. Porém, para conseguir usar a tabela, eu vou ter que ajustar esses dois valores. É importante isso, né? Eu vou ter que ajustá-los a modelos parecidos. Então vamos dar uma olhada nos modelos e depois a gente vai fazer separadamente esses ajustes, tá? O primeiro é esse 10 sobre 2S mais 1. Se a gente for lá na nossa tabela, ele se assemelha muito a, né, no caso, S menos 1, né, ou melhor, né, deixa eu verificar lá novamente, é 10 sobre S mais alguma coisa. Né? Então, ele é muito parecido, né, com este modelo aqui, né, o E elevado a A vezes T. Tá? Ele é algo muito parecido com isso. Tá? Só que lá tem uma multiplicação aqui por 2. Então, vamos ajustar essa primeira fração aqui. Tá? Se eu tenho 10 sobre 2S mais 1, eu quero que isso aqui fique como S mais alguma coisa aqui embaixo. Tá? Então, esse 2 ele tem que desaparecer. Mas como que a gente desaparece com esse 2? A gente coloca ele em evidência. Então, eu vou colocar aqui sobre, colocar o 2 em evidência, vezes, tá? Se eu coloco o 2 em evidência, aqui vai ficar S, tá? Então, 2S dividido por 2 dá S, e eu vou fazer 1 dividido por 2, que é meio. Então, mais meio. Certo? Note que se eu fizer a distributiva, vai dar 2S mais 1. Tá? Então, primeiro, arrumação aí que a gente deveria fazer. Posso simplificar? Posso. 10 por 2 dá 5. Tá? Então, a gente chegaria aqui em 5 sobre S mais meio. Tá? Estou arrumando a nossa primeira expressão. Note que se a gente for lá na nossa tabelinha, aqui ele é dado por 1 sobre S menos A. Né? Então, a gente já sabe que o nosso A, neste caso, perfeito? Ele vai ser menos meio. E tenho esse 5 em cima. Ou seja, na verdade, isso é 5 vezes 1 sobre
S mais meio. Tá? Então já vamos guardar essa primeira conversão. A segunda conversão é só em cima dessa segunda fração. Então vamos fazer ela com calma aqui do lado. A gente vai ter então, vou voltar aqui, 2S mais 4 dividido por S ao quadrado mais 6S mais 13. Tá? Primeira coisa que a gente pode fazer, colocar o 2 em evidência. Tá? Então, 2 vezes S mais 2. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque um dos modelinhos que aparece uma expressão do primeiro grau e uma expressão quadrática, tá? É a transformada de e elevado a t, tá? De cosseno de bt, ou b vezes e elevado a t seno de bt. Ó. S menos a ao quadrado mais b quadrado, certo? Que é a expressão completa do segundo grau. E para seno de bt, b sobre s menos a ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Tá? Então eu preciso tentar fazer com que eu chegue nesses dois modelos. Tá? E é isso que vai gerar um certo trabalho. O que é importante? Que eu deixo o denominador neste formato aqui. Perfeito? Só para a gente relembrar, né? Então, e rever isso daqui, né? Então eu tenho que o denominador ele teria que ser desse formato. Vou fazer aqui um parênteses, né? Outra cor. Este denominador aqui, ele vai precisar ser do formato S menos o valor de A elevado ao quadrado, tá? Mais B elevado ao quadrado. Aqui em cima a gente estava chegando que o A seria, por exemplo, menos 2, né? Porque era S mais 2 seria S menos 2, tá? Mas a gente olhando para esse carinha, né? Quando a gente desenvolve essa expressão, ela gera para a gente S ao quadrado mais 2 vezes A vezes S mais A elevado ao quadrado mais o B elevado ao quadrado. Tá? A gente chega nessa expressão aqui desenvolvendo isso aqui tudo. Então o que eu preciso olhar? S ao quadrado eu tenho, então eu já posso colocar aqui S, certo? O termo do meio, note que ele é 6S, tá? Esse termo aqui é 6S. E pela expansão, a gente tem 2A vezes S, ou seja, o A tem que ser um número que multiplicado por 2 dê 6. Então o nosso A teria que ser 3 positivo. Então aqui seria mais 3. Tá? Na verdade, aqui teria um menos também, né? Ou seja, o nosso A ele teria que ser um valor positivo, né? Ou menos, né? Menos 3, fazendo ficar mais 3, né? Elevado ao quadrado. Note que se eu fizer isso, vai ficar S ao quadrado, tá? Mais 6S mais 9, certo? Mais 9. Note que aqui é 13. Então eu já tenho mais 9. Então quer dizer que para os 13 faltam 4. Então aqui mais 4. Reescrevi a nossa expressão. Agora entra num detalhe meio chatinho que a gente precisa desenvolver. Para que a gente tenha este modelinho, a da cosseno, você tem que S menos A dividido por S menos A elevado ao quadrado. Esses dois caras têm que ser a mesma expressão, tá? Então note que você tem S mais A, S mais 2 e aqui S mais 13. Então você tem um pequeno problema. Como que a gente corrige isso? Bom, gente, aqui essa correção, ela acontece da seguinte forma. Gente, o que é o 2? Tá? O que é o 2? O 2 nada mais é que 3 menos 1. Certo? Então eu estou reescrevendo a expressão, mas eu estou usando uma operação que se equivale, ou seja, 2 é 3 menos 1. Então a gente vai ter aqui 2 vezes S
mais 3 menos 1 dividido por S mais 3 ao quadrado mais 4. Tá? Pessoal, mas por que você fez isso? Vamos lá. Tá? Agora aqui eu vou fazer a distributiva, tá? Só com esse termo menos 1 aqui. Ó. Então eu vou ficar assim, ó, 2 vezes S mais 3 menos 2. Perfeito? Ó? 2 vezes S mais 3 menos 2. Dividido por S mais 3 elevado ao quadrado mais 4. Note que já começou a ter uma semelhança. Qual que é o próximo ponto a ser feito aqui? Nesse caso. Tá vendo que eu tenho uma subtração agora aqui no numerador, né? No mesmo denominador? Eu posso separar isso ou expandir em duas frações. Quais duas frações? 2 vezes S mais 3 dividido por S mais 3 elevado ao quadrado mais 4 menos 2. Já vou fazer uma organização aqui, ó, tá? Só por critério para facilitar depois. Igual, vou colocar esse 2 aqui fora. Tá? Então, 2 vezes, né? Nós vamos ter, então, menos 2 vezes, também, né? Posso colocar o 2 ali fora, 1 sobre S mais 3 ao quadrado mais 4. Tá? Então, separei a nossa expressão, essa segunda expressão, em duas frações nos formatos. E notem que a gente acabou fazendo isso e chegando nesses formatos aqui, ó, B, né, sobre B sobre S menos A elevado ao quadrado, mais B elevado ao quadrado, e no formato de S menos A dividido por S menos A ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado. Tá? Então, voltando aqui, só tomando cuidado que o nosso B aqui, na verdade, ele já é 2, né? Já é 2, então eu nem vou colocar aqui fora, vou deixar ele na expressão. Tá? Então a gente vai ter tanto as duas expressões ali para o cálculo dessa nossa transformada. Tá? Então nós chegamos que a nossa f de S ela é igual a 5 vezes 1 sobre S mais meio mais 2 vezes S mais 3 sobre S mais 3 ao quadrado mais 4 menos 2 sobre S mais 3 ao quadrado mais 4. Tá? E a gente vai aplicar, então, a inversa. Né? Então, a nossa f de t, a nossa função de variável t, é igual à transformada inversa da nossa f de s. Então, f transformada inversa da nossa f de s. Tá? Então, nós vamos ter aqui 5 vezes a transformada dessa expressão. Então, vamos ver qual que é o formato dela. Né? 1 sobre S menos A. É E elevado a AT. E o nosso A, neste caso, é menos meio. Tá? Então, a gente vai ter E elevado a menos meio de T. Certo? Mais 2 vezes a transformada de S mais 3 é dividido por S mais 3 ao quadrado mais 4. Então, a gente vai olhar lá. Esta é a E elevado a T cosseno de BT, onde o nosso A, então, ele é o menos 3 e o nosso B, ele é 2. Tá? Então, você tem aqui que o nosso A é menos 3, porque ele ficou positivo, né? E o nosso B, ele é
2 ou menos 2, tá? Então a gente teria E, duas vezes E, elevado, pegar lá, a A, então nosso A é menos 3 3t, vezes o cosseno de 2t. Nossa, o mouse deu uma travada. 2t. Menos, então, esta expressão aqui. Esta expressão ela é referente a e elevado a t seno de bt. O nosso b, então, neste caso, é 2, tá? E o nosso a, ele é o menos 3. Então, nós vamos ter aqui e elevado a menos 3 vezes o t, vezes o seno de 2t. Tá? O que eu poderia fazer era colocar o e elevado a menos 3t em evidência, tá? Para os valores de seno ali. Tá aqui então a nossa transformada inversa. Tá? Toma cuidado com essas possíveis correções, às vezes precisa pensar um pouco. Tá? Gente, pela questão de tamanho do vídeo, vamos ficar somente com esses dois, tá? No pré-aula, e para o momento síncrono a gente começa a falar da resolução de EDOs com a aplicação das transformadas de Laplace. Certo? Grande abraço, fui!